Hoje nós temos aqui a professora Franciele Maier, que é a secretária de Educação aqui do município de Brusque. Ela foi convidada para vir aqui. Um dos assuntos, um dos agendamentos era para falar sobre o Fórum Internacional na Colômbia, mas evidentemente também que outros assuntos relacionados à educação nós estaríamos levantando com a secretária. E eu vou começar justamente por essa polêmica aí lá do Rio Branco, da fila, que a secretária já tomou conhecimento. Secretária Franciele, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Secretária, só dá uma puxada no microfone, isso, Sim? fazendo Melhorou? Isso, obrigado. Sempre um prazer estar aqui e também esclarecer a dúvida da população que entra em contato com vocês. A gente está aqui disponível para isso hoje e, óbvio, também para falar do fórum, que foi uma experiência muito significativa para a nossa rede, receber esse reconhecimento tanto nacional quanto internacional, com o projeto de robótica que vem sendo implementado aqui na nossa cidade. Vamos começar pela essa fila aí lá no Rio Branco, que foi a notícia hoje pela manhã, o pessoal debaixo de chuva. Agora no final nós ouvimos também a Vanderlei, que é a diretora lá da escola, explicou, e também ouvimos um dos pais de alunos, e no momento da entrevista esses pais já estavam alojados lá na quadra de esportes, né? O pessoal já providenciou, mas segundo o pai, desde as 9h da noite ontem, o pessoal já estava lá para ficar na fila. Esse não é o primeiro caso, né, Rodrigo? Nós já tivemos outros casos esse ano que a gente registrou esse ano. Agora, nesse início de momento de matrícula que a gente registrou. Professora, o que é possível a gente falar especificamente desse caso do Rio Branco e dessa necessidade que os pais tem de achar que tem que ficar na fila, ou de pensar que tem que ficar na fila? Ou seja, a ficar na fila é necessário? Alguém vai deixar de ter vaga? Bom, vaga ninguém fica sem. Primeiro ano é a idade obrigatória, tanto a rede municipal quanto estadual precisam atender essa demanda de matrícula de crianças, e naquela localidade do bairro Rio Branco nós temos escolas municipais e também escolas estaduais. Porventura, os estudantes que acabam também sendo matriculados aqui na escola municipal do João Hassmann, no bairro Guarani, recebem o transporte escolar para vir até a escola poder estudar. Então, vaga as crianças têm. O que nós não conseguimos garantir é que todas sejam atendidas no período que a família deseja, de manhã ou à tarde, por exemplo, né? A grande procura sempre é para o período matutino. Então as pessoas acabam, né, ficando na fila. Então nesse ano nós já adotamos, né, desde o ano passado, a rematrícula online, o que é diferente desse caso, que é uma matrícula nova na escola do Rio Branco. Então as famílias precisam apresentar toda a documentação na escola para que haja registro das crianças. Mas entendo que essa crescente necessidade, essa forma que a comunidade se organiza, para vocês entenderem, 6h então o primeiro servidor foi designado para abrir o espaço escolar, para atender essas pessoas. A diretora também organizou um café lá 6h20 e distribuiu então as fichas para as pessoas se inscreverem. Nós tínhamos 42 pessoas e aquela unidade oferece 50 vagas, né? 25 no período matutino e 25 no período vespertino, né? Então, infelizmente acabou, né, essa noite chuvosa, as pessoas estando lá na fila, e aí sim a gente precisa rever. Então talvez, quem sabe, adotar a matrícula online para todas as pessoas, o que para alguns também apresentam como não justo, porque não tem acesso à internet, trabalho nesse horário, né? Nós, em algumas unidades, em alguns momentos também adotamos o sorteio, né, quando não tem mais a sequência, né, de sala para poder atender essas crianças, faz o sorteio e dirige as que não foram sorteados para outra unidade. Também não agradou todo mundo, mas essa decisão precisa ser tomada para evitar esse tipo de situação de passarem a noite toda lá na fila, né? Então, para o próximo ano já vamos implementar a rematrícula e a matrícula online para todas as unidades, né? Para todas as turmas, na verdade, né? Porque o primeiro ano é que não está com essa matrícula online, né? Ô, secretária, existe uma espécie de interligação entre as escolas? Por exemplo, vamos supor, você falou 25 vagas matutinas. Uhum. Vamos supor que a pessoa chegou no fim da fila lá no Rio Branco e falou assim, não tem mais vaga matutina, agora é só à tarde pro teu filho, pra tua filha, mas tem vaga lá no Luiz Gonzaga Stana, que não é tão longe assim. Existe essa interligação entre as escolas ou cada escola tem o seu processo? A gente sempre orienta os servidores que estão fazendo o atendimento ali das famílias a
providenciarem essas informações. Mas o correto é matricula no período da tarde e depois a gente faz a transferência para o período da manhã, né? Daí só havendo vaga matutino em alguma localidade, né? E outra situação que foi chamada a atenção aqui do nosso ouvinte é sobre o questionamento para o horário das creches, que segundo ele acho que tem uma filha que é atendida até às 5 da tarde, né? E ele e a esposa trabalham no horário comercial, vão até às 18 horas. E ele estava dizendo que, como a família dele não mora em Brusque, às vezes tem que depender de amigos para buscar as crianças até o momento que ele e a esposa saem do trabalho. Isso é uma situação. A outra é que ele está dizendo que circula boatos ali na comunidade do Limeira que ano que vem não terá mais o período integral para as crianças. Então, vamos lá, esses dois questionamentos. Primeiro, ele provavelmente nessa semana já recebeu a informação da rematrícula daquela unidade, o filho e as crianças continuam a frequentar o período integral. Sobre o horário, primeiro. Então, nós temos uma legislação que estabelece o período máximo de atendimento das crianças da creche, que é 10 horas. Então, exceder esse período de 10 horas vai contra o que estabelece a legislação. Nós também temos que entender que o município vizinho, por exemplo, Guabiruba, adotou o horário de creche conforme a lei da educação, que é a LDB, que 4 horas parcial, 7 horas integral. Então, eles têm 2 turnos de atendimento, o que é diferente do nosso município. A gente atende tanto de manhã quanto de tarde até 10 horas. Nós trabalhamos com horário estendido, a gente chama de plantão em algumas unidades, né? Levanta-se a demanda daquela localidade no início do ano e estabelece-se até o período que há necessidade de plantão. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Lembrando que a criança que ficará até às 17h30 precisa então iniciar às 8, porque se ela inicia às 7, que é o horário antecipado de receber, ela também precisa então, fica atendida pelo poder público até às 17, né? E sobre o período parcial integral, nós vamos ofertar as 2 modalidades. A CEMEI da Limeira, por exemplo, há uma construção grande lá, né? São 10 novas salas que estão sendo construídas. Quando essa construção finalizar, a previsão de conclusão dela é até final de 2025, nós conseguimos atender toda a demanda daquela localidade em tempo integral. Hoje nós não conseguimos atender toda a demanda. Há crianças cadastradas no programa Fila Única. Então nós distribuímos essas novas matrículas nas 2 modalidades, período integral, e também designamos 1 ou 2 turmas da unidade para atendimento em período parcial, né? Que é o mínimo que o município deve ofertar para toda a população, 4 horas, né? Secretária, como é que está a situação daquela denúncia que surgiu em setembro, sobre a questão da escola Raul Amorim, lá do bairro do Limoeiro, né? Aqueles funcionários foram afastados ali por supostamente terem, enfim, aquela questão de supostamente agredirem crianças dentro da escola. Como é que está essa situação naquela escola lá? Bom, a partir do momento que a Secretaria de Educação tomou conhecimento das supostas denúncias que as famílias apresentaram, registramos isso, e aí o procedimento administrativo foi encaminhado. Solicitamos o afastamento dos servidores até para preservar o próprio ambiente de trabalho, né? Normalmente, quando a Prefeitura ou a Secretaria de Educação abre o processo administrativo, esses servidores, eles têm ali a oportunidade de se defender ainda em trabalho e serviço, né? E aí esse processo ele está acontecendo, já houve ali a primeira oitiva, as pessoas têm o direito de se defender, apresentar ali junto com os seus advogados, e aí nesse momento nós administramos durante 15 dias, a Secretaria de Educação esteve na unidade fazendo levantamento, né, e ajustando algumas situações naquela unidade. Hoje nós temos um novo coordenador pedagógico lá, o professor Américo, e também a professora efetiva, a professora Deise, designada então para fazer a parte administrativa dessa unidade até que se conclua toda essa questão de investigação e apuração do processo, né? Mas as crianças estão frequentando, nós também designamos um psicólogo escolar para ficar naquela unidade, para fazer atendimento não só às crianças, obviamente, mas também um diálogo com aqueles servidores que também trabalham lá, né? Isso reverberou muito, né, naqueles profissionais que também estão dentro da unidade e ficaram apreensivos com isso. Então a gente tem organizado e estamos
continuamos ali o atendimento às crianças, estamos caminhando aí, graças a Deus, tudo quase resolvido, né? Precisamos finalizar o processo. Ainda nessa instituição, eu recebi uma reclamação de pais sobre o ar-condicionado, sobre a instalação, na verdade, do ar-condicionado. É uma unidade nova, né? Acho que foi inaugurada esse ano, né? Isso. O ano passado. Ano passado. Ano passado. No final do ano, né? Isso. Então, evidentemente que estamos aí levando praticamente um ano da inauguração e uma mãe que inclusive trouxe essa situação aí que a secretária acabou de falar e que está sendo resolvido, né? Além disso, trouxe também a reclamação da falta de ar-condicionado e que agora, nesses dias aí, que ano passado já foi problema, aliás, esse início de ano já foi problema, e agora, nesses dias que tivemos aí essa oscilação do tempo, né? Ela disse que já foi conversado com a diretora, eu não sei qual é o encaminhamento que a secretaria tem para isso. Segundo ela, até os ar-condicionados já foram comprados já. Sim. O que está faltando é a instalação. Isso. Tem alguma perspectiva ainda para esse ano, secretária? Sim, não, acho que nessa semana já se conclui a desinstalação do aparelho que foi instalado na secretaria, para que ele seja instalado, então, na sala do pré, que é a sala que está sem, e aí foi feita uma nova aquisição de um aparelho menor para a sala da secretaria, né? Então, essa semana isso já se organiza. A gente demanda e depende muito do tempo das empresas que prestam o serviço para a secretaria. É questão de mão de obra. Isso, então. Né? É uma licitação, uma empresa terceirizada, a gente faz a aquisição dos aparelhos pelo consórcio Santa Catarina e a instalação e reinstalação pelo um processo licitatório que nós temos de manutenção de ar-condicionado, né? Então, esse processo ali, acredito que nessa semana já finaliza. Né? Uma situação que apareceu, secretária, nos últimos meses, que dizia respeito, até chegou aqui na rádio, sobre uma mãe que tinha filho com transtorno do espectro autista. E aí chegou uma informação, Dirley, só me corrige, que a prefeitura tem apenas pessoas especialistas nesse tipo, né? A coordenadora do Sinceb, quem deu? Foi a coordenadora do Sinceb, foi que levantou isso. Que só haveriam regionais, uma espécie assim que não... Itinerante, apenas seria para itinerante. várias escolas. Uma pessoa especializada que faria em cada escola ou por região e que estaria faltando esse tipo de atendimento. Quem estava fazendo eram os monitores, quem estava fazendo esse papel eram os monitores, segundo a coordenadora do Sinceb. Ela falou numa entrevista que quem estava fazendo eram os monitores que não estão capacitados para isso. O que nós precisamos entender, e até há uma discussão acontecendo nesse momento de forma nacional, pelo Conselho Nacional de Educação, o MEC, que são as diretrizes da educação especial. A lei Berenice, ela estabelece que a criança com autismo precisa ser acompanhada por um adulto especializado, mas não determina que especialização é essa. Nós precisamos entender que nós temos muitas subjetividades quando a gente tem uma criança autista. Algumas têm seletividade alimentar, outras têm doenças ou questões, né, relacionadas com comorbidade, como o TOD, que é o transtorno desafiador. Então, cada um precisaria de um especialista, um que entende de nutrição, um que entende de TOD, na rede municipal como funciona. E aí não é verdade que é itinerante. Nós temos, muito pelo contrário, quase triplicamos o número de professoras do AE, que nós chamamos, que é professora de atendimento educacional especializado, para fazer o atendimento das crianças. Então, na escola, nós temos a professora de atendimento educacional especializado e o acompanhante na sala de aula é o monitor, que recebe então a orientação tanto da professora do AE quanto da equipe multiprofissional que está na Secretaria de Educação. Então, hoje, independente de ter laudo ou não, se a professora do AE faz análise, acompanha aquela criança e ele identifica que há um atraso de desenvolvimento que precisa ser acompanhado, essa criança recebe então esse adulto de apoio que acaba ficando na hora do lanche,
ida ao banheiro, ajuda essa criança a se organizar no ambiente escolar, na sala de aula também está ali acompanhando ele, e outras vezes mais do que né, que nós temos um registro bem elevado de crianças não só autistas, mas outras deficiências na nossa rede. O que eu fico feliz, por um lado, é um desafio maior para a gente, mas eu fico feliz porque eles buscam a rede municipal porque realmente são acolhidos. Nós temos situações pontuais, são 63 unidades, né, são mais de 2.000 servidores que nós temos na nossa pasta, e quando a gente recebe, então, lá na secretaria, alguma indicação de que isso não está certo, isso precisa ser corrigido, nós vamos lá e corrigimos. A gente também realizou o concurso público para psicólogo escolar, e a intenção é que no próximo ano de 2025 nós então efetivamos esse profissional para, junto com o profissional especializado do AEE, eles possam formar uma equipe multidisciplinar dentro da escola e atender as demandas ali daquela escola. O que a gente questiona e que eu levo muito para um DIME regional da ANVI a escola está recebendo a carga que deveria ser das terapias, né? A escola é um ambiente de socialização, onde a criança sim vai ser estimulada, onde no contraturno o professor do AE também atende ela, mas em alguns casos exige que essa criança passe por terapia, porque só a escola não vai ser suficiente para ajudar essa criança a se desenvolver. Então essa discussão é ampla, é nacional, justamente porque depositar na escola a responsabilidade desse atendimento que seria da parte clínica de saúde, realmente nós não vamos conseguir dar a importância necessária para incluir essa criança. Mas a gente vem trabalhando na rede municipal dessa forma. Temos o profissional especializado que acompanha os monitores e também orienta os professores. Por exemplo, uma criança autista que é hiperestimulada com o ambiente. Então, a professora do AEE dá o auxílio para a professora da sala, precisa retirar, é muito cartaz, não pode ter o rádio ligado, precisa ter a placa de comunicação com essas crianças, e isso, então, é realizado, né? Então, toda sexta-feira essas professoras se reúnem para reunião de polo, troca de caso, estudo de caso, porque cada caso é um caso, né, gente? Nós somos pessoas diferentes, então o autismo também é diferente em cada criança, apesar dos sintomas serem semelhantes, né? Hoje existem muitos profissionais da educação afastados por conta de saúde? Nós temos Qual é o percentual hoje do... Eu não consigo te dar essa porcentagem porque os atestados eles tramitam na pasta do RH, né? O que a gente tem na nossa rede é um dia, 2 dias, 3 dias, né? Esse é o volume maior de atestados, assim, que a gente recebe com uma frequência grande, o que prejudica, né? O andamento, o atendimento lá na sala de aula. E aí as doenças sazonais, né? Como a gripe, conjuntivite, então essas doenças sazonais também trazem prejuízo no atendimento por conta do afastamento dos profissionais, né? Fazer um intervalo, pode ser? Não, só uma coisinha, só quero até para ser correto. O que a Tânia Pompermayer declarou numa entrevista aqui na Rádio Cidade, sim, no dia 13 de setembro que ela veio aqui, eu fui buscar a entrevista, ela disse o seguinte, que professores estão tendo que lidar com a carga duplicada ensinando os alunos que não possuem os transtornos, assim como aqueles que sofrem com mais. Foi esse que ela disse textualmente, naquele dia que ela teve aqui na rádio, sobre a questão de que chegou para ela uma informação de ausência de monitores qualificados para prestarem apoio às crianças com TEA. Nós realizamos a formação, né, sempre com esse monitor, principalmente quando é um caso que demanda de um olhar mais especializado. Nós fizemos contato, inclusive, com quem presta terapia para esse monitor. Nós temos um caso, para mim, que é muito emblemático, lá do CEMEI, tia Trude, que inclusive reúne as famílias no sábado para conversar, para trocar figurinha, né, digamos assim, e que o fisioterapeuta, que o psicólogo, então eram 2 monitoras que se revezavam no atendimento dessa criança, porque demanda muito esforço físico, e que e essa criança conseguiu se desenvolver e evoluir bastante lá na unidade com esse apoio, que também veio externo. Então, o que nós precisamos entender é que a sala de aula são todas as crianças, independente da necessidade ou do transtorno ou da deficiência que essa criança tem, todos os alunos que estão na sala matriculados são responsabilidades do professor, né? Então isso também precisa, o monitor está ali para auxiliar, mas o professor, ele é o responsável. E hoje é o nosso público, então a gente precisa sim, né, prestar
organizar formações com esses professores para que eles possam se atualizar e entender essa demanda, né, que hoje está presente aí, que é a nossa realidade. Agora, vamos falar sobre essa experiência, né, secretária, lá na Colômbia, essa viagem. Fala um pouco sobre isso, sobre toda essa digamos assim, essa experiência que a Secretaria de Educação teve, enfim, toda essa digamos assim, essa contemplação desse projeto da educação aqui em Brusque. Fico muito feliz que Brusque foi a cidade que representou o Brasil com projetos, como eles chamam, da rede primária, que é a educação infantil e anos iniciais, nesse fórum internacional que aconteceu na Colômbia. Eram países do México, Colômbia e Brasil, cada país com 2 projetos selecionados na etapa nacional. Na etapa nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, concorremos com mais de 1.000 projetos, e o projeto de Brusque foi selecionado, nós recebemos visita. É um projeto que foi desenvolvido em 2023 no CI Nova Brasília, né, sobre a gestão do professor Alexandre, e quem realizou esse projeto foi a professora Milene, com as crianças da pré-escola. Então, entre as inúmeras ações que esse projeto proporcionou para as crianças, eu destaco aqui uma que eu acho incrível, que as crianças, então, elas aprenderam a reutilizar os materiais. Então, elas tinham brinquedos quebrados, elas desmontavam esses brinquedos e parafuso e chave, e depois, junto com a professora, passou pela formação né, que nós oferecemos da robótica, a equipe do LIRI esteve lá na escola e eles deram vida a esses brinquedos. As crianças reconstruíram novos brinquedos. Então, com caixa de papelão, com rodinha de carro quebrado, com a plaquinha Make, elas criaram novos brinquedos. Então, a robótica, com essa linha da sustentabilidade que o município tem adotado e nós estamos implementando, a professora lá na sala de aula executou, ela documentou isso muito bem, né? Que a função da avaliação na educação infantil é documentar o que a criança aprende, né? Nessa etapa, e aí quando ela mostra isso de forma nacional, nós recebemos aí o destaque e fomos então lá para a Colômbia. Então essa troca, no dia 23 que nós estivemos lá, além de conhecer o Jardim Botânico, que eles têm também todo um centro de pesquisa dentro do Jardim Botânico, conhecemos outros projetos, ensino técnico com a preservação do rio, eles também fazem descida do rio para recolher material, horta, abelhas, horta comunitária, e nós com o nosso projeto então de robótica. Não fomos os finalistas, né? Mas só estar lá já... Sim, já é uma experiência incrível. Então passamos pelo fórum durante o dia 24 todo, né? Então as temáticas do fórum também muito pertinentes, né? Que a sustentabilidade é um problema global. Aquilo que eu faço aqui em Brusque, ela impacta, né, em outras regiões, em outros lugares, e eles também uma temática muito latente lá sobre o empreendedorismo. Então, nós ouvimos crianças falando sobre soluções, muito que o nosso projeto de robótica realiza nos clubes. As crianças, elas olham para um problema que existe lá naquela unidade e buscam uma solução. A nossa EduTech desse ano eram 112 projetos, então ali nós tínhamos projetos de uma bengala sensorial, de um copo de medição que informava ao deficiente visual a quantidade de ml que esse copo tinha. Então o aluno foi na casa da vizinha que tem deficiência visual para levar os protótipos relacionado à dengue, entre outros, né, projetos muito riquíssimos, e que sem dúvida a gente sabe que isso só reverbera lá na sala de aula, porque a criança, quando ela entende que ela estuda para aprender, para resolver, para criar, esse ciclo ele acaba fortalecendo ainda mais nas outras disciplinas, né, que realizam. Então, estar lá representando o empreendedorismo é uma temática que agora no dia 9, no sábado fácil, nós vamos estar na praça com 30 projetos que foram desenvolvidos nesse ano. Então as crianças estão lá também fazendo a venda, entendendo como é que funciona esse universo hoje, que é vender, entregar, saber o que é lucro, saber como o dinheiro funciona. Então isso é bem gratificante para a gente, não só representar, né, o nosso município, o país, mas estar lá vendo que aquilo que a gente discute, trabalha e traz para o município é uma temática que está aí mundialmente sendo trabalhada e discutida, né? O que tem para o ano que vem em relação a esse trabalho da educação, investimento em cima disso? Algo de novo, algum projeto novo para 2025?
nós fortalecemos o nosso projeto de robótica, isso é um fato. Então, com a aquisição de novos kits, com a organização também de mais material para as escolas trabalharem, do processo formativo, com certeza é um dos nossos pilares aí de trabalho, até porque no próximo ano, né, temos também uma comissão que estuda e organizada para trazer isso para o currículo base da educação. Nós já temos nacionalmente uma BNCC só da parte computacional e que ela deve agora ser integrada aos currículos regulares, digamos assim. Então, lá na educação infantil, o que uma criança precisa entender sobre esse mundo digital? Lá no 5º ano, o que uma criança precisa entender? Então, essa organização também, ela será implementada no próximo ano com aquilo que a gente já tem de caminhada, que é muito significativo, né? Esse projeto que vocês apresentaram na Colômbia, né? Esse projeto foi feito em Nova Brasília, né? Nova Brasília. Vocês vão repassar isso para as outras escolas? Vão espalhar para toda a rede para fazer? Porque a ideia boa tem que ser replicada, né? Na verdade, esse projeto ele é fruto do projeto de robótica, dos LIRI. Certo. Então, muito daquilo que a professora executou é aquilo que outras escolas também executam e que na nossa mostra tecnológica eles são então amplamente divulgados para toda a comunidade, né? Então, nós tivemos um sábado lá no Nova Brasília, o dia todo com as famílias visitando, frequentando, isso é muito bonito. Qualquer um desses 112 projetos que nós tivemos na EduTech, se eles tivessem se inscrito, obviamente receberiam destaque, porque é muito significativo você ver que as crianças pensam soluções para os nossos problemas. E, obviamente, a professora Milene, né, que estava no Nova Brasília, hoje ela está na Secretaria de Educação, ela cuida, então, da parte de formação dos professores da educação infantil, fazendo exatamente isso, compartilhando com os professores aquilo que ela fez lá na sala de aula. Eu entendo que quando o projeto, a gente consegue ampliar e isso funciona muito bem. Lá na sala a professora desenvolveu, então vamos trazer isso para uma formação e vamos divulgar isso para a rede como um todo. Então a gente consegue ver que o professor, quando vem para essa formação, ele sabe que quem está ali trabalhando, auxiliando, explicando, comentando com ele sobre essa questão, realizou isso lá na sala. Então ele também consegue, por mais que seja assustador quando a gente fala em programação de placa de Arduino com crianças pequenas, mas funciona. O trabalho da robótica funciona a partir de qual série? Eu vejo, às vezes a gente tem o carro da robótica por aí, pela cidade, né? Tá identificado, né? Até já vi também um laboratório que funciona na Arena, não sei, que é aquele laboratório também da robótica lá. Isso. Isso mesmo. A partir de que série que as crianças podem ir lá e mais ou menos como é que funciona o trabalho, assim, até? Nós temos 6 clubes de robótica. Hoje eles funcionam no contraturno, né? Então, as professoras da educação infantil, anos iniciais, elas passam as professoras por formação sobre robótica desplugada, sobre programação, e elas realizam com as crianças lá na sala de aula. Então, as crianças, por exemplo, aprendem sobre circuito elétrico utilizando massinha de modelar. Então, precisa fechar os circuitos para poder acender. Então, de forma lúdica, a gente consegue que elas compreendam também como os eletrônicos funcionam, né? E aí, então, os clubes, eles começam a funcionar dos anos iniciais até os finais, né? Esse ano nós precisamos, então, criar um clube mais avançado, que foi os robôs fura-balão e seguidor de linha, para quem no ano anterior participou do clube de robótica básico e se destacou com criações, então eles vieram para um outro nicho, que é esse de construir os seus robôs para ir para disputa, né? Obviamente não é como Joinville, né? Que tem aí os nossos competidores nacionais, ou como o SESC também tem, mas de forma muito lúdica, eles criam ali os seus carrinhos e aí a gente consegue fazer uma disputa de furar-balão também muito divertida. E são os próprios alunos ali dos anos finais que constroem seu clube, eles juntam e a equipe trabalhando ali, então, para desenvolver o seu projeto, né? Dirley, tem pergunta aqui para a nossa secretária. Tem uma pergunta que tem aqui do Genaldo Melo. Ele botou aqui: Dirley, bom dia. A pergunta é se a secretária da Educação teria algum projeto de uma escola técnica municipal, tendo em vista que Brusque é uma cidade industrial. Perguntou aqui o Genaldo Melo, que está participando aqui da nossa
da nossa programação? Essa é uma pergunta bem interessante, que eu já estive na ACIB, conversando com a indústria lá, que ela realmente essa é uma demanda de pessoas qualificadas para trabalhar na nossa cidade. Bom, a rede municipal, ela atende os alunos até o 9º ano. Então, 13, 14 anos é a nossa faixa etária final. Nós realizamos junto com o Senac nesse ano alguns projetos em escolas para instigar os nossos estudantes a irem para o menor aprendiz. Então, o Senac disponibilizou ali professores de costura, de indústria automotora. A gente acaba visitando também, leva os alunos visitar quando eles fazem a feira, para que eles se interessem por essa área e que eles possam buscar também o jovem aprendiz, né, que é a formação ali do Senac, que trabalha com os de 15, 16, 17 anos, né? Que a rede estadual hoje atende o ensino médio, né? O município não. A Andrea está perguntando aqui para a secretária também, soube por alguns professores que ano que vem as vagas de creche iriam passar a ser apenas meio período, cada vaga. Gostaria de saber se isso procede ou é alguma informação falsa. Pode falar agora. A secretária já respondeu, mas ela pode responder de novo. Já havia respondido antes. Vamos lá. Então, assim, nós realizamos agora nessa semana a rematrícula do segmento da creche para o período integral. As novas contemplações, elas iniciam no final de novembro e em algumas unidades haverá turmas parciais, mas isso não significa que o integral deixa de ser atendido, né? Então, por exemplo, uma unidade como a unidade do Ildana Essel aqui, que são 9 salas de berçário, né? Então, a gente designou algumas dessas salas para atendimento parcial, também para poder ampliar a demanda e oferecer as 4 horas mínimas que o município é obrigado para todas as crianças. Deixa eu aproveitar sobre isso, porque a prefeitura já trabalha há anos com o sistema da fila única, né? Sim, que você até 2016, onde o pai inclusive pode designar 3 CMIs, né? 4 agora. 4? Agora é 4? Agora é 4. Então, isso aí, nós vamos entrar em 2025, no caso, essas matrículas agora para 2025. Vai ter uma fila muito grande para o ano que vem? Nós temos em torno de 900 crianças na fila, mas são as crianças, então, que saem da creche e vão para a pré-escola, e a gente abre as matrículas para quem se cadastrou durante esse ano, para a gente poder fazer o atendimento, né? Então, essa atualização de cadastros que aconteceu no início do ano, ela foi importante, porque quem não atualizou, então, demonstrou que não estavam ali. Realizamos a buscativa, fizemos contato via telefone para entender se a família não percebeu ou não ouviu, né, que precisava ser recadastrado. Não é recadastrado, é atualizado as informações, como, por exemplo, uma unidade a mais, os critérios, então, mãe vítima de violência, mãe adolescente, criança atendida em instituições, elas recebem ali uma pontuação diferenciada e são prioritariamente atendidas. Isso acontecia, mas não era publicizado, não era de forma transparente. Hoje, então, todos os critérios estão lá estabelecidos no novo decreto e a organização da fila se dá de acordo com esses critérios que as famílias indicam, né? Muito bem. É isso? Tem só uma última pergunta aqui da Vânia. A Vânia Pereira, ela perguntou assim, ó: bom dia. Pra que fazer? A dúvida da Vânia é o seguinte, né? Só para ela escrever um pouco diferente aqui, mas a dúvida dela é o seguinte: ela quer saber por que os pais que a criança já frequenta aquela escola precisa fazer a rematrícula. Não existiria uma forma mais fácil de fazer um formulário online só para atualizar e para comprovar que a criança vai continuar na mesma escola? Essa é a dúvida dela, né? A rematrícula na rede municipal é online, né? As pessoas, elas vão receber um link lá no Aluno Online, onde acessam as avaliações, para que eles possam, então, trocou telefone, trocou endereço, alguns documentos também precisam ser atualizados e entregue anualmente na unidade. Então, por isso que a gente precisa fazer rematrícula, né? Então, algumas situações que envolvem também a vida privada, eram pais casados, se divorciaram, agora quem que fica sob a responsabilidade da criança, são informações que a escola precisa para poder atender da melhor forma possível. E a transferência também possível nesse período, por exemplo, a família morava no Rio Branco, mudou para
São Pedro, por exemplo, para fazer isso também nesse período? Durante a rematrícula identifica-se essa situação e aí na próxima semana nós iniciamos todas as transferências necessárias. Isso tudo antes de então começar a matricular novos alunos. A gente ajeita quem é da casa para depois chamar os novos. Quando é que termina o ano letivo e quando começa de 25? O ano letivo termina dia 19 de dezembro e ele inicia na primeira semana de fevereiro, segunda semana de fevereiro, né? No dia, agora só não me recordo se é dia 7 ou dia 8, mas nessa semana de fevereiro. Nós vamos atender plantão na educação infantil, que começa no dia 15. Então, anos anteriores nós tínhamos 3 polos de atendimento, agora passa para 5, então a região do Rio Branco aqui recebe um polo também, né, para poder atender essa demanda dessa localidade. Então, janeiro a gente já começa agitado, né? Nós temos aí as renovações de alguns contratos, efetivação, né, de pessoas do concurso público, nós temos a semana formativa dos professores, o plantão, para isso tudo, para que no início de fevereiro a gente consiga receber os estudantes, né, ano de 2025. Secretária, muito obrigado, uma ótima semana e voltamos a conversar em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês.